E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, turminha? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí lidando aí com essa pandemia, com essa situação aí de isolamento ainda, né, pessoal? Galerinha, aqui é o professor Carlos, o professor de ciências de vocês, tá bom? Pessoal, eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos conteúdos do livro de vocês, tá bom? A gente está falando de alguns sistemas. Nós já estudamos, por exemplo, o sistema digestório e o sistema esquelético. Não foi isso? Não sei se vocês lembram, se vocês se recordam. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre visão, tá bom? O conteúdo de vocês, galera, é um conteúdo que a gente estuda normalmente no oitavo ano e no nono ano, tá certo? É um conteúdo um pouquinho mais superior, um pouquinho mais elevado, beleza? Então, essa imagem aí que introduz, né, que serve de introdução para a nossa videoaula, ela mostra o seguinte, que quando você usa um óculos, você usa uma lente, para muitas pessoas que têm dificuldade de enxergar, consegue melhorar aquelas imagens que a gente não conseguiria ver, para aquelas pessoas que têm determinados problemas visuais. Então veja como deixa nítido a imagem. Começando com raios de luz. Pessoal, nesse conteúdo, né, no assunto de visão, de olho, a gente precisa falar um pouquinho de luz. Porque se não tiver luz, a gente não enxerga nada. É tão tal que se você apagar a luz do seu quarto, da sua sala, do seu banheiro durante a noite, você provavelmente não vai enxergar nada. Se não tiver nenhuma luz, você vai enxergar zero. E essa luz, pessoal, ela é feita, vamos dizer assim, por raios. Então são esses raios de luz que tem tudo a ver com aquilo que você enxerga. Esses raios de luz penetram lá dentro do teu olho e lá dentro do teu olho vai gerar as imagens, tá bom? Na verdade, as imagens são geradas no cérebro. Então, olha que imagem linda, né, galera? Olha que imagem bonita aí, ó. Os raios solares penetrando aí nas florestas. Galerinha, independência dos raios de luz. Deixa eu fazer uma leitura com vocês, daqui a pouco eu mostro a imagem. Num palco iluminado por vários refletores, podemos perceber que os raios de luz de uma fonte luminosa não interferem na propagação dos raios de outra fonte luminosa, ainda que o caminho de ambos se cruze. Esse fato é conhecido como o princípio da independência dos raios de luz, tá bom? Pessoal, os raios de luz, eles conseguem meio que atravessar um ao outro sem haver desvio. Isso é uma propriedade da luz. Na verdade, essa propriedade da luz é estudada um pouco mais acima. Então, nem se preocupe que eu não vou nem detalhar. Vou só colocar uma imagem para vocês verem isso. Galerinha, falando em enxergar, falando em ver as coisas, falando em luz, eu vou falar para vocês de um órgão que tem tudo a ver com isso, que é o olho humano. O olho é o órgão da visão. Então vamos conhecer as partes do olho humano. Beleza, pessoal? Se liga aí, ó. Então vamos lá, começando lá de cima, você tem a esclerótica. A esclerótica é o branco do olho, tá certo? Quando você olha no espelho, você vê o branco, esse branco é esclerótica. Nós temos a coroide também. A coroide, pessoal, quando vocês puxam o olho aqui, vocês veem aquela partezinha embaixo bem vermelhinha. É a coroide, é rica em vasos sanguíneos. Vocês têm a retina aí, ó, fica um pouquinho embaixo da coroide. E a retina ela é muito importante para a visão, tá bom? Guarda isso, a retina ela é fundamental. Sem ela a gente não enxergaria. Você tem lá dentro do olho, o olho é uma bola, gente, que fica dentro de uma cavidade no osso chamado orbital, que a gente já estudou em sistema esquelético. E o conteúdo do olho todinho é como se fosse uma gelatina. O seu olho é como se fosse uma gelatina. Se a pessoa colocasse um prego e enfiasse, sairia uma gelatina de dentro. Essa gelatina que preenche o olho a gente chama de humor vítreo. Aí nós temos o humor vítreo e mais na frente vocês percebem aí o humor aquoso, tá bom? Temos artérias e veias também no olho, porque é um órgão normal como qualquer outro. Temos nervo, o nervo é fundamental para que a gente enxergue. Então, retina e nervo são fundamentais para que a gente consiga enxergar, tá bom, pessoal? E esse nervo a gente chama de nervo óptico.
Nós temos ligamentos, temos o corpo ciliar, temos o cristalino, que vocês percebem aí, ó, cristalino. Temos a íris é a parte colorida do olho, que na maioria das pessoas é preta, mas pode ser marronzinho, pode ser azul, pode ser verde, castanhado. Então a cor do olho é a íris. Temos a pupila, que é um pequeno orifício localizado no meio do olho, na verdade na frente do olho. Essa pupila ela se dilata e ela diminui de tamanho contraindo, dependendo da luz que chega no seu olho. Então, quanto mais luz chega no seu olho, mais a pupila diminui de tamanho, fazendo com que esses raios de luz entrem o mínimo possível. Quanto menos luz, por exemplo, quando você está no escuro, mais a pupila se abre para tentar pegar o máximo de luz, tá bom? Temos a córnea e assim sucessivamente, beleza? Vamos dar sequência. Então aí vocês estão vendo uma foto de uma pupila dilatada. A pupila é aquele pretinho do olho, que a gente conhece vulgarmente como menina do olho. Galerinha, o globo ocular, ele tem músculos em sua volta. Esses músculos estão coladinhos nele, estão conectados nele. E são esses músculos que são responsáveis pela movimentação do globo ocular. Pessoal, o nosso olho, ele é o órgão responsável pela visão, tá bom? Para que aconteça a visão, gente, dois órgãos são fundamentais, que é o olho e o cérebro. Na verdade, a gente não enxerga pelos olhos, a gente enxerga com o cérebro, tá bom? Vocês estão vendo aí uma imagem de uma planta, um pinheirozinho. Esse pinheiro, essa imagem, ela é jogada lá dentro do olho de forma invertida, é verdade. Quando a gente vai enxergar um objeto, antes da gente enxergar esse objeto propriamente dito, essa imagem se forma de forma invertida. É só você dar uma olhadinha aí, ó. A imagem ela vem viradinha e fica lá na retina. É claro que a gente não enxerga as coisas de cabeça para baixo. Por quê? Porque quando essa imagem chega lá no nervo óptico, o nervo óptico leva a informação para o cérebro e o cérebro conserta o processo em frações de segundos. Bom? Se eu tiver problema com a retina, ou seja, se essa imagem não conseguir se focar direitinho na retina, eu vou ter problema. Se essa imagem se projetar, ela for formada, posicionada um pouco mais à frente ou um pouco depois da retina, eu vou ter problema com visão. Eu vou ter miopia, por exemplo, ou hipermetropia. O ideal é que a retina, que a imagem se forme certinho na retina, tá bom, pessoal? Galerinha, existe uma coisa chamada visão binocular, tá bom? Binocular é com os dois olhos ao mesmo tempo. Nós, seres humanos, assim como os macacos e alguns outros animais, a gente tem os olhos na frente do rosto. Na verdade, os dois olhos ao mesmo tempo no objeto faz com que a gente enxergue esse objeto ligeiramente de ângulos diferentes. Isso gera como se fosse um ângulo único. Vocês olhando aí para a imagem, vocês conseguem perceber isso. Existem dois ângulos, um ângulo que é feito pelo olho direito, outro ângulo que é criado pelo olho esquerdo, e a união desses dois faz com que a gente perceba melhor a imagem. Qual é a vantagem da visão binocular? A gente consegue perceber altura, a gente consegue perceber distância, comprimento e profundidade, tá bom? É uma visão em 3D que a gente chama, beleza? A gente consegue, por exemplo, avaliar melhor determinadas distâncias. Gente, uma outra coisa relacionada com a visão, relacionada com o cérebro, é a ilusão de óptica. Que eu também não vou explicar muito, que isso aqui é coisa mais de física. É só para vocês terem noção, porque está no livro de vocês. Como consequência da participação do cérebro no processo visual, torna-se muito difícil observarmos uma imagem sem que o cérebro imediatamente tente entendê-la. Às vezes, por causa das características da imagem observada, nosso cérebro pode ficar confuso e interpretá-la de modo diferente do que ela realmente é. Quando isso acontece, dizemos que se trata de uma ilusão de óptica. Veja alguns exemplos. Galerinha, quando a gente olha, por exemplo, para a imagem da frente, a gente tem a impressão de que a imagem está se mexendo, mas ela não está se mexendo. É uma imagem, é um desenho.
Mas essa confusão que a gente tem devido a umas explicações muito complexas da física, você chama de ilusão de óptica. É como se fosse uma ilusão que está sendo causada dentro do seu cérebro. Essa imagem de baixo aí, ó, você percebe aí que eu tenho umas escadas, uns degraus. Cada vez mais esse degrau ele vai descendo, só que tem hora que você não sabe se ele está descendo ou ele está subindo. Então dê uma olhadinha direitinho, com mais tempo depois, e perceba isso. O degrau que no momento ele estava descendo, eu já vejo ele subindo em outra situação. Isso eu chamo de ilusão de óptica. E para fechar a aula de hoje, vocês estão vendo aí 3 figuras. Na figura de cima você tem a visão normal, tá bom? Que é aquela em que o objeto ele é focado certinho na retina. E você tem 2 problemas. Na verdade, você tem um problema. Esse problema é chamado de hipermetropia, tá bom? A hipermetropia é um distúrbio visual, ou seja, é um problema em que você não consegue enxergar direito o objeto. Para que você consiga enxergar, você precisa colocar na frente do seu olho uma lente, um óculos. Quando você coloca essa lente, esse óculos que possui a lente, essa lente agora corrige. Por isso que você tem aí correção com lente. Então, se a imagem estava mais atrás, você coloca uma lente para fazer com que a imagem se posicione na retina. Se a imagem estiver um pouco mais à frente, que é o caso da miopia, você coloca uma lente para jogar a imagem um pouco mais atrás para cair na retina. Então, resumindo, a imagem precisa cair na retina. Se está mais atrás, a lente joga ela para frente para cair na retina. Se o problema visual faz com que a imagem se foque na frente da retina, a lente corrigirá isso, jogando a imagem para trás para cair na retina. Agora você vai ter uma imagem perfeita, beleza? Então é isso aí, galerinha, beleza? Essa foi a aula de hoje, uma aula com um certo grau de dificuldade, mas não se preocupe que eu vou passar umas atividades bem simples para vocês, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus, se liga na atividade.